Amém. Glória a Deus. Você pode assentar em nome do Senhor Jesus. Eu saúdo particularmente os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Amém? Cumprimento o irmão que está ao seu lado. Diga assim: nós vamos aprender um pouquinho mais de Deus nessa noite. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo de número 4 e o versículo a partir do versículo de número 1. Porque nós temos trabalhado aí 2 dias, né? Duas noites, nós falamos em cima de predestinação. E nós falamos os 2 pontos principais do texto mais importante que tem na Bíblia, que é o mais esclarecedor, que é Efésios capítulo 1. Só que aquela questão, você tem que aprender na íntegra, não é? Porque a questão toda não está ligada somente àquele texto. Isso aí você tem que buscar na Bíblia de uma forma geral para compreender. Porque nós trabalhamos, você deve lembrar, em Efésios 1, e ali nós lemos aquela questão, né, que Deus chamou, que predestinou, que chamou, que abençoou, para louvor e honra da sua glória, não foi? Instituiu a igreja, que a igreja tem uma finalidade na terra. Tudo isso nós trabalhamos ali em Efésios capítulo 1, certo? Só que tem um detalhe. A pessoa, ela, quando ouve falar de predestinação, aí vai ter aquele conceito errôneo. A pessoa vai falar assim: mas peraí, eu não estou entendendo nada. Eu li em Efésios, eu entendi o que está escrito ali, né? Muito bonito. Só que a pessoa vai cair na dúvida e vai falar: mas peraí, por que Deus então, Ele separou uns e não separou outros? Por que Deus escolhe um e não escolhe o outro? Por que um é predestinado, o outro não é? Aí vai cair na cabeça da pessoa: poxa, peraí, Deus é ruim, não é? Deus é muito ruim, muito perverso, porque Ele gosta dela e não gosta dessa, gosta desse e não gosta daquela. Realmente, vendo dessa forma, a pessoa vai achar que é uma baita de uma injustiça. Eu vou falar: não pode um negócio desse? Como é que pode? É o que acontece por aí, né? Quando você fala desse assunto, desse tema aí fora, aí é motivo de discussão por causa disso, que a pessoa não entende. Porque o que eu sempre falo, não adianta você anunciar, melhor baixar um pouco, não adianta você anunciar um assunto, você tem que entender o que você está anunciando. É tipo você chegar numa loja, o vendedor chega para você e apresenta algum material, algum produto. Mas aí você vai querer que aquele elemento te explique as particularidades. Então não adianta eu chegar aqui, jogar para você uma doutrina ou um assunto qualquer que ele seja, e na verdade não ter uma explicação daquilo na profundidade. É a mesma coisa que eu falo para você hoje aqui, e eu sempre falo: nunca faça nada na igreja simplesmente porque mandam você fazer. Só faça aquilo que tenha fundamento bíblico. Eu sempre digo, você não tem que acreditar naquilo que eu falo ou que qualquer outro fala, não. Você tem que acreditar naquilo que é uma base bíblica coerente. Você vai citar várias coisas que se fazem nas igrejas hoje, como você sabe que nós falamos direto, eu baixo em cima, montes, vigílias, aonde tem ordem para fazer isso na Bíblia? Não tem. Você pega ele e fala assim: onde é que está escrito? Você tem exemplos de algumas coisas muito relativas, mas não tem. Como é que você sabe que algo é uma doutrina bíblica? Quando Deus padronizou e colocou como regra de fé e prática. Então não existe na Bíblia a doutrina do monte, nem a doutrina da vigília, nem a doutrina do jejum, não tem nada disso. Jejum é particular, é uma questão sui Deus. Monte, vigília, é tudo sacrifício. E quem pratica tais coisas, eles não têm a revelação da graça de Deus. Você não vai encontrar na Bíblia. Então eu não quero que você venha aqui simplesmente falar: 2 dias eu entendi. Eu li tudinho, compreendi o que é predestinação. Mas eu quero saber a lógica do negócio. Aí você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, quem não abriu ainda. Porque aqui você tem a explicação do porquê existe a predestinação. Por esse texto aqui você vai compreender perfeitamente e você vai saber tirar as suas dúvidas e responder alguém que te perguntar. Aqui, Gênesis capítulo 4, verso 1 diz assim: e conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta.
Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Curva sua cabeça, por favor. Senhor Deus e Pai, nesta hora neutraliza toda a seta do diabo, toda a obra que o inimigo tenta colocar para que nós não venhamos a compreender a Tua palavra. Que nesta noite nós venhamos a ter a perfeita compreensão das Escrituras Sagradas, conforme a Tua vontade soberana. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, você leu comigo até o 7. Se você não entendeu, o capítulo 4, ele é a primeira passagem depois da queda do homem. O homem foi criado perfeito, não é isso? Ligado diretamente a Deus. Aí o diabo entrou no mundo, se sabe por quê? Porque o homem transgrediu, pecou, aquela questão toda, desobedeceu, comeu da árvore proibida, então aquilo fez com que Satanás entrasse nesse sistema, beleza? Aí o homem foi o quê? Foi separado de Deus. Então o homem ficou totalmente fora da presença de Deus. Então, quando o diabo entrou no mundo, você tem a maldade entrando no mundo também. E o capítulo 4 de Gênesis mostra isso para mim e para você. Você percebe que após a queda, você tem dois elementos que eram filhos de Adão e Eva. Dois elementos. Quem eram eles? Caim e Abel. Dois filhos de Adão. Mas não caia nesse pensamento maluco que tem aí fora, não, que os primeiros filhos dele foram esses aqui, não, hein? A terra já tinha muita gente antes da queda. O que está traçando aqui é o início da maldade e de Satanás no mundo, que não estava. Então, com o diabo no mundo, você já percebeu? Tem dois filhos, Caim e Abel. Sendo que um, você já percebeu, ele levou uma oferta boa para Deus. O outro levou uma oferta ruim. Tanto é que quando você lê que Deus atentou para Abel e não atentou para Caim, não adianta que aqui só você não entende. Você vai ter que ir em outras passagens da Bíblia. Não é porque a oferta dele era de cereais e a do outro era de sangue, como alguns dizem, não é isso. A questão foi a espontaneidade do coração de ambos. E você percebe que quando Caim, ele viu que o trabalho dele não foi aceito por Deus, ele ficou irado. E Deus conversou com ele, não conversou? Deus falou: Caim, o que é isso, Caim? Se você fizer coisas boas, não haverá aceitação para ti. Mas se você não fizer, o pecado jaz à porta. O teu desejo, você vai dominar sobre ele. O que acontece aqui no versículo de número 8? E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e fez o que com ele? O matou. Aí eu te pergunto, Deus não falou com Caim? Não falou assim que nem fala agora, não. Falou mesmo, do Caim, falou: Caim, Caim. Tipo eu falo com Alessandro, Irene. E o Caim, mesmo Deus falando com ele planejou, levou um Abel para um lugar que a gente não sabe e matou o irmão dele chamado Abel. Aí diz aqui no versículo 9: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Você percebe a tenacidade do negócio aqui? Deus falou com Caim. Caim era respondão. Caim falou: eu não sei de raio de Abel nenhum. E era ele que tinha matado Abel. Então, você percebe que o Caim, ele automaticamente, ele está falando direto com Deus. Aí você vai falar: ué, peraí, se ele estava falando com Deus, Deus falou com Caim, e o Caim matou Abel, era pelo menos para ele ficar arrependido, não era? E quando Deus falou: cadê Abel? Eu falei: eu sei lá de Abel, eu sou guardador de meu irmão. Aí ele diz aqui no 10, ó: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Tipo assim, você matou Caim e o sangue dele está clamando por justiça. 11, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão.
Está percebendo? Se você está entendendo o negócio, você vai começar a compreender. Aqui existe um divisor de águas. Este capítulo é o que te mostra por que vai existir a predestinação. Porque desde que o diabo entrou no mundo, a natureza ela foi contaminada. Então você pega uma parcela e essa parcela ela já foi contaminada pelo mal. E você percebe, nem Deus tratando diretamente com ele, o sujeito não se arrependeu. Ele matou Abel, Deus falou com ele e ele continuou na sua mesma trajetória maligna. Aí o que Deus fez? Ó, por tua causa, maldito és tu, maldito é desde a terra. Aqui, ó. Tu és maldito desde a terra, porque a terra abriu a boca para chupar o sangue do teu irmão que tu matou. Não tinha morte ainda na terra, ele foi o primeiro. Então, se você consegue compreender, é aqui que o negócio pega fogo, porque a partir desse momento você vai ter na terra uma genealogia totalmente voltada para o mal, a genealogia de Caim. Aí não parou não, ó. Olha aqui no versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então, moral da história, a partir dali, o Caim, ele era errante, vagabundo na terra. Mas se fosse só ele, o negócio ficava legal. Só que não é somente ele não. Se você continuar fazendo a leitura todinha aqui, você vai ver que o Caim, ele deu origem a toda uma linhagem negativa. Uma linhagem que não tinha amor a Deus. Uma linhagem, não é porque eles não quisessem não, é porque isso aqui deles era diferente, irmãos. Vê se você compreende, ó. Vamos pegar mais aqui na frente, ó. Aqui no versículo de número, vamos dar um pulo aqui bom aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu chego. 14, 15, 16, 17, 18, 19, Jobal, Irade. Ó, vamos pegar aqui, por exemplo, no versículo de número 22, que é para a gente pegar o sentido do negócio abreviado. Isilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Aí diz assim: e disse Lameque às suas mulheres: Ada Exilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um homem por me pisar. O que a gente tem aqui? Olha, esse sujeito chamado Lameque, só aqui, ele introduz no mundo duas coisas contrárias à vontade de Deus. Primeiro, ele foi o primeiro elemento a ter duas mulheres. Porque quando Deus criou o homem, ele criou o quê? O homem para ter uma mulher. Por que o homem passou a ter várias mulheres? Cultura de Caim. Ele pegou e passou a ter duas mulheres, que era Ada e Zilá. E não tem só isso não. O sujeito era tão ruim que ele chamou as mulheres dele e falou assim: olha, mulheres, cheguem aqui. Eu matei um sujeito porque ele me feriu. E eu matei outro porque me deu um pisão. Aí você vai ver que essa linhagem, ela era extremamente violenta. Ela era extremamente voltada para o mal. Aí eu te pergunto, essa linhagem aqui serve a Deus ou serve ao diabo? Pergunta teu irmão aí, essa linhagem aqui está servindo a Deus ou ao diabo? Está servindo a Deus ou ao diabo? Hã? Mas Deus não falou com ele? Por que ele serve o diabo se Deus conversou com ele? Por quê? Porque você percebe o quê? Que essa genealogia é a genealogia negativa, irmão. É a genealogia que é totalmente contrária à vontade de Deus. De forma que quando você chegar no dilúvio, o dilúvio, ele desceu porque a primeira geração, ela estava totalmente contaminada. E por que a geração estava contaminada? Porque o diabo entrou no mundo e automaticamente ele contaminou o sistema. Quer mais? Segura só para tu ver. Nós temos os três reinos: mineral, animal e vegetal, correto? Eu acho que todo mundo aí passou nisso aí na escolinha, né?
Nós temos 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Todos os 3 reinos, eles foram contaminados. Você tem plantas que se comem, você tem plantas venenosas. Você tem animal domesticado, você tem animal feroz. Você tem um animal com peçonha e sem peçonha. Então, tudo que você tem na face do planeta, você vai ter a presença do mal. Tudo que você pegar de ruim, de negativo, que mata, rouba, destrói, é do diabo. E tudo que é bom, perfeito e agradável, é de Deus. Mas aí como é que você vai fazer essa tirada? Como é que você vai falar assim, eu não estou entendendo. Como eu vou descobrir se é o mal ou se é o bem que está próximo a mim? Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Quem é de Deus, ele não vai praticar o mal, porque a natureza dele é diferente. E aí você vai entender um negócio aqui. Quando você pega o Lameque ele arrumou 2 mulheres, e não foi 2 é o começo. Porque chega lá na frente, os caras tinham 10, 20, 30. Esse período aqui é um período problemático. Tem coisa aqui que eu não posso falar porque não é o caso. Mas, se você pega toda essa sequência, toda a geração de Caim, ela foi voltada para o mal. Olha o que ele fala no 24. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Sabe o que ele estava dizendo? Se o Caim, sendo morto, seria vingado 7 vezes, se alguém tocar o dedo em mim, ele vai ser 70 vezes 7, ou seja, vai dar 490. Porque ele estava querendo dizer o seguinte, ninguém vai tocar em mim, eu sou intocável. Então, nessa época aqui, você já tem o que? A natureza do mal na terra. Aí você vai compreender por que você chega em Efésios e você vai entender que existe aqueles que são predestinados para o bem e os que são predestinados para o mal. Não é que Deus olha para ele e fala assim, eu não quero você, eu quero você. Não, nós já temos uma natureza que se desenvolve através dos séculos. Deus não olha para você que é você ou que é você, não é isso. Porque se fosse isso seria injustiça realmente. Deus gostar de um, não gostar de outro. Não é questão de gostar, é questão genealógica, é questão de desenvolvimento. Se você fizer uma massa e essa massa tiver com açúcar e você jogar o sal, você misturou a massa, foi o que aconteceu. Deus fez o mundo perfeito, o homem ligado a ele, só que o diabo veio e estragou a massa. E desde então você vai ter o quê? Aqueles que têm um lado negativo e os que têm um lado positivo. Não vai ter para onde sair. E você não para somente aqui, você tem o outro lado, porque sempre a moeda tem 2 lados. Pega comigo no 25, que diz assim, e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome de quem? Do Senhor. Aí você começa a entender. Assim como teve o lado ruim com Caim, teve o lado bom com Sete. Então, se você é uma pessoa simples na Bíblia, não precisa ser profundo na Bíblia, não. Se você estiver na tua casa meditando, você vai ver que a genealogia de Caim, ela sempre foi voltada para o lado ruim. E a genealogia de Sete, sempre para o lado bom. Você pegar a genealogia de Sete, ela está toda aqui no capítulo 5, ó. Toda ela está no capítulo 5. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, vai parar no 7º, que é o Enoque. Lá no versículo 19 do 5. O Enoque, ele teve tanta intimidade com Deus, que Deus fez o quê? Chamou o Enoque. O Enoque, ele foi transladado. E não parou no Enoque, não. Se você for no filho do Enoque, o 21, é o Matusalém. O Matusalém foi o homem que mais viveu, 969 anos. E se você der um bico mais à frente ainda, sabe onde é que você vai chegar? Você vai chegar no Noé. Sabe, conhece Noé, né? É o homem da arca. E o Noé era filho de quem? Descendente de quem? Descendente de Sete. Então não precisa ter bacharelado, nem curso superior para o cara entender a Bíblia, não. A Bíblia é clara. Deus já deixou aqui para você entender, querido. Deus já deixou aqui registrado para nós entendermos o quê? Que a genealogia boa, ela sempre vai gerar frutos bons. A genealogia ruim, sempre frutos ruins. Eu podia pegar vários textos da Bíblia aqui para mostrar para você. Todas as nações que eram contrárias ao povo de Deus eram descendentes de quem? De Cão. E mais na frente de Caim. De Caim, mas na frente de Cão, é o contrário. Porque sempre você vai ter o lado contaminado na terra.
Então, quando você parar agora e na tua cabeça vir aquela velha história que você escuta aí, eu entendo, eu não esquento com eles não, eu entendo perfeitamente, porque eles não têm a sabedoria, muitos têm, mas a maioria não tem, porque eles não conseguem entender que Deus, ele já fez todas as coisas para os seus devidos fins, como está em Provérbios capítulo 16, versículo 4. Deus fez todas as coisas para os seus devidos fins e até o ímpio para o dia mau. Então não venha com esse papo, por exemplo, que o diabo ele vai entrar na tua vida e dominar. Não, você pertence a Deus. Agora, no dia que Deus estiver dando uma puxão de orelha, te dando uma palma, não vem dizer que é diabo não, porque crente tem essa mania, né? Ele começa a fazer umas besteiras, aí o negócio começa a apertar para o lado dele, ele vai jogar a culpa no diabo. O diabo só toca em um cristão se Deus permitir. E se Deus permitir, é porque automaticamente ele está sendo disciplinado por Deus. Mas na Bíblia não existe esse texto. Lá em 1 de João diz o quê? Que todo aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Porque eu quero não, porque eu tenho a natureza de Deus. Ou você tem a natureza de Deus, ou você tem a natureza do diabo. Você aqui nessa noite tem a natureza de quem? De Deus ou do diabo? De Deus, né? Ninguém quer ter a natureza do diabo. Mas falaram para você, como falaram para mim, que antes de eu ser crente, eu era do diabo. Se eu fosse do diabo, era ruim de eu estar aqui, meu irmão. Uma hora dessa, olhando para vocês, eu era longe. Se eu fosse filho do diabo, eu não estava aqui não. Muito menos explicando a verdade. Aí eu jogo pesado agora. Essa censura vai me tirar do ar agora, vai tirar na próxima fita. O que tem de filho do diabo nas igrejas, infiltrado, agente secreto, ensinando a mentira, tirando o objetivo, e ninguém acredita. Cara bonitinho, gravatado, cabelo todo bonitinho, falando você não vai identificar quem é de Deus pela aparência não, você vai identificar quando fala é a verdade. Está cheio deles por aí, e alguns entram na igreja, fazem a situação, depois eles saem, como tem uma fulana por aí, que todo mundo, para mim é completamente normal. Tem uma cidadã aí, que entrou na igreja, e todo mundo jogava confete nela, porque Talibã gosta de fazer isso, né? Talibã gosta de jogar confete no homem, né? Então pegaram essa mulher, fizeram uma mídia com ela danada, aquele negócio todo girava, mexia. Falei, em girar, rapaz, eu vi aquele negócio naquele dia no domingo. Depois eu quero falar que se der tempo aqui, até entra aqui. Olha só, e essa mulher fez uma fama, aquele negócio todinho, e agora a mulher desviou, abriu uma igreja homossexual, está lá abraçada com uma cidadã, né? Aos beijos e abraços, eu falo, meu Deus do céu, como era ela, uma grande precatora, não sei mais o que, gente, bota a barba de molho. Jesus falou, acautelai-vos daqueles que vêm com pele de ovelha e são lobos devoradores. Paulo falou, Jesus falou, João falou, mas crente não lê Bíblia. Então eles ficam achando, meu Deus do céu, olha lá, não vi. Não, aquilo ali já é agente do diabo que entra, faz a situação e sai. Se vocês não conhecem bem, sabe, já ouviu falar dos satanistas? O satanista é a igreja do diabo. Os satanistas, eles preparam obreiros dele e enfiam nas igrejas. Está dando para entender? Então não é todos esses que você vê por aí que são de Deus não, rapaz. Tem gente que pensa só porque fala de Deus. Não. Você tem que ver pelo fruto ou conhecereis. Mas crente é fácil de enganar. Então a questão toda é essa, vamos entender. Se bem que ainda faltam duas aulas, 2 dias, e a gente vai entrar mais a fundo. É que Deus me direcionou a isso. Porque você tem que entender que ainda que seja nome de Deus, mas que não faça o que é de Deus, não é de Deus. João fala isso, lá em 1 de João. Filhinhos, provais os espíritos, porque nem todo espírito é de Deus. Tem mais, 1 Timóteo 4, acautelai, no fim dos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos o quê? Espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Agora acho que dá para falar. No domingo, né, nesse domingo próximo passado agora, quando ele estava saindo ali, o Alessandro veio e falou assim, olha, corre para casa que tem um negócio de Talibã, na Record. Aí tá legal, aquela confusão da chuva toda e tal, mas quando é de Deus, é de Deus, né? Aí, moral da história, eu cheguei, quando eu fui ver, eu falei, olha o negócio que ele falou do Talibã. Rapaz, aquele é coisa de maluco. Aquilo ali é muito bom, o negócio gostoso de ver, rapaz. Se você tiver oportunidade, é só entrar na internet, vai no G1 da Globo, R7,
e pega essa programação do último domingo. O programa como é que é o nome daquele programa? Domingo Espetacular. Foram 40 minutos. Rapaz, eu não preciso nem mais falar do Talibã, é só fazer aquele CD. Quer saber o que é Talibã? Toma aqui. O que tinha de gente girando, caindo, aí, cara, coisa de louco. E gente de peso. O que eu gostei foi essa. Tem neguinho que canta por aí, que o cara tá lá tremendo, caiu no chão, andando de cachorrinho, latindo, uivando. Chegou a pegar? Eu falei, olha para tu ver o nível que tá. Não, porque a gente fala aqui, de repente a pessoa pensa, cara, isso é capeta puro, gente. É demônio puro, tá aí nas igrejas aí, e o pessoal não tá nem aí. Mas quando o camarada é nascido de novo, ele não suporta não, que incomoda. Então o que acontece? Se você não tiver como ver pela internet, eu não sei se tem como tirar aquilo ali. Se eu tivesse como tirar aquilo, eu ia fazer um CD. Eu nem cobrava, cara, eu ia dar aquilo ali para quem quisesse. Que sinceramente, o negócio bom de ver. Foram 40 minutos. Só doideira, cara. Mas doideira de doido mesmo. Não é o doido, não, é o doido maluco, que é o pior. Tem o doido, tem o doido maluco. O doido maluco é pior do que o doido. É coisa de doido. Se você vê aquilo ali, você vai falar, já vi isso nas igrejas. Por isso que você vai ter nego rodando, girando. É uma coisa de louco. Não tem nem como falar, só vendo. Não dá para falar, tem que ver. Tem que ver. Aí eu falo, por que o elemento cai nisso? Porque existem os movimentos do diabo para entrar na igreja. Aí eu te pergunto, se isso aí vem do diabo, como é que entra na igreja? Jesus falou, Paulo falou, Pedro falou, Tiago falou, Judas falou. E por que os crentes não fazem? Porque crente não quer isso aqui não. Crente quer chegar na igreja e falar assim, vira para a direita, vira para a esquerda, agora para lá. Domingo eu quero todo mundo de azul, todo mundo de azul, no outro todo mundo de verde, não é? Quero amanhã todo mundo aqui meia-noite para ficar até às 6. Ninguém questiona nada. Olha, nunca faça nada porque alguém te manda fazer. Faça alguma coisa porque você tem amparo bíblico e esclarecimento do texto. Aquilo ali, muito boa aquela matéria, mas muito boa mesmo. Muito boa. Falei, graças a Deus que alguma coisa de bom aparece na televisão. Foram 40 minutos. Já vi 2 vezes, vi no dia e já vi 2 vezes pela internet. Tão bom que o negócio é. Tão bom que é, muito bom mesmo. Mas por quê? Nós temos que entender, o diabo existe, ele sabe que está condenado e ele usa a turma dele para isso. Por isso que você é filho de Deus, você tem que ter a consciência de Deus para viver aqui bem. Senão o diabo engana e você vai viver como filho do diabo. Quer ver uma normalzinha que acontece? O cara proíbe praia, proíbe televisão. Tá, aí o filho do diabo usa o que o filho de Deus tem que usar. Então, como é que o diabo entra nas igrejas? Dessa forma. Ele distorce tudo, a mulher anda toda feia, toda rasgada, igual as bruxas, não falta vassoura. Por quê? Não, isso é vaidade. Não. Rapaz, bota uma coisa na cabeça. Os filhos do diabo, eles existem, eles estão desfrutando daquilo que existe para os filhos de Deus. Leia 1 Timóteo capítulo 4 em casa. Se você não tiver a mente de Cristo, tu cai nessa malha. Porque aqui quando você pega Caim e Abel, está mostrando 2 lados. E eu quero que você vá comigo, vamos dar uma olhadinha aqui. 1 de João 3, que aí você vai entender de vez isso aqui. 1 de João 3, já estou acabando já. 1 de João, é lá no finalzinho da Bíblia. 1 de João, capítulo de número 3. Esse aqui é bom, hein? 1 de João, capítulo de número 3. Versículo... Vamos pegar do 1 para ficar legal aqui. 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: vede com grande caridade, caridade é amor, tá? Se tiver caridade aí, sabe, caridade é amor. Nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Está falando da ressurreição. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Para você entender, está dizendo o seguinte: quem é de Deus, filho de Deus, ele tem uma natureza boa, positiva. Você vai falar, filho de Deus não desvia? Desvia muito. Só que o filho de Deus, quando desvia, ele toma cada lapada lá fora, e quando ele volta com o rabo entre as pernas.
Por isso que eu sempre falo, é melhor você ficar na casa do pai quietinho do que cismar de desviar. Porque se você desvia, vai tomar tanta cipuada e quando voltar, mas que é filho é a parábola do filho pródigo. Não venha com essa que você é filho, deixa de ser filho não. Você é filho. Agora, se você fizer coisas erradas, até mesmo na igreja, você vai pagar o teu preço. Por isso que a gente vai entender. A gente sempre fala, pessoa fiel, infiel, disciplinado, indisciplinado, cada um colhe daquilo que planta. Então aqui ele está dizendo que nós temos essa natureza. Olha aqui no 4, qualquer que comete o pecado também comete iniquidade. Ó. Porque o pecado é o quê? Iniquidade. 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele aqui é Jesus, hein? E nele não há pecado. Nele quem? Jesus. Vamos entender. Então quando eu estou em Cristo, automaticamente eu tenho os meus pecados expiados nele. Então é que você tem que entender. Nós em Cristo, não é que nós não sejamos pecadores, nós somos. Só que nós não somos o quê? Pecadores constantes. Por isso que você tem noção de erro. Então quando você erra, Senhor, me perdoa que eu fiz isso. Senhor, porque você tem consciência. Quem não tem Jesus, o cara está fora. Aí está dizendo aqui no 6, qualquer que permanece nele não peca, ou não vive na prática do pecado, né? Porque tem duas versões. Se você pegar uma versão antiga, vem assim, todo aquele que é nascido de Deus não peca. Tu fala, ih, caramba, não erra nunca, não. A tradução moderna fala assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quer dizer que não permanece, porque você não vai se agradar disso. Então a tendência é o quê? Quando você começa a praticar algo que não é de Deus, o Espírito Santo te incomoda e você vai querer sair daquilo. Você não cai e gostar daquilo ali. É o que eu te falo. Por isso quem está esse negócio do roda-roda, gira-gira, não adianta. O cara pode estar até lá, mas ele sempre está incomodado. É igual nessa matéria mesmo. Quem viu deve ter percebido. Não são todos que caem, não são todos que ficam. Tem gente que fica parado olhando aquilo ali. Por que que uns participam e outros não? Que aqueles que não participam são aqueles que veem que aquilo ali é totalmente errado. Então, o que ele está dizendo aqui? Quem é de Deus não vive na prática do pecado. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Olha, desde o princípio. Esse princípio é o Bereshit. Esse princípio não é o princípio da terra, é o princípio na eternidade. Ele peca desde lá de cima, ele desceu e ele faz com que o homem peque. Por isso que nós temos que entender que tudo aquilo que vem na nossa cabeça não é a vontade de Deus. Eu tenho que absorver, filtrar para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Olha só aqui, diz mais, hein? Para isto o Filho de Deus se manifestou. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Fala, irmão, Jesus se manifestou para isso aí. Fala para ele aqui, ó. Para que ele se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. Por isso que se você estiver num lugar, tiver um gatilho armado, rapaz, você vai descobrir o gatilho. Você vai descobrir o gatilho, porque o próprio Espírito Santo, ele vai te mostrar o certo e o errado. Por isso que a pessoa, tem gente que chega para conversar comigo, né? Pô, mas por que eu estou... Eu falei, não, vai só orando. Eu não falo, né? Que eu não gosto de agredir ninguém, né? Dá vontade de falar assim, é um capeta, mas eu não falo não, né? Eu sou light, eu fico na minha... Dá vontade de abrir a boca e falar assim, cara, isso é capeta. Mas aí a gente fica legal e deixa o negócio rolando. Se bem que quando eu tenho intimidade eu falo. Outro dia, numa turma dessa, foi da terça-feira, a gente estava falando de... Eu acho que era daquele negócio mesmo, um negócio de Talibã aí. Aí eu falei, 2 tempos, eu falei, você quer que eu fale mesmo? Rasgado? Capeta, demônio, diabo, Lúcifer. Eles começam a rir. Porque eu falo mesmo. Porque se alguma coisa é de Deus, você tem tranquilidade, conforto. Quando não é de Deus, te dá incômodo. Você não vai se sentir bem. E esta é a praga que tem no meio dos crentes. Aí, às vezes, o diabo arma, o cara se quebra todo, para lá no, poxa, por que eu não vi isso antes? Não, mas como tu não deu ideia, aí tu toma um couro legal para depois tu cair na realidade. Olha o que ele diz assim, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 9, qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Naquela versão que eu te digo, deve estar assim, não comete pecado. Olha aqui, porque a sua semente, ó, permanece nele. Qual é a semente? É a natureza de Deus, é o Espírito Santo. Então eu não vou me agradar do que é errado, porque dentro de mim tem a natureza de Deus. Aí você vai entender, o talibã não sabe de nada.
Por isso que ele fica azucrinando na cabeça dos outros. Aqui diz que nós temos a natureza, ó, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Agora vamos lá, hein? 10. Nisto é manifesto quem? Os filhos de Deus? Eu li isso tudinho para chegar aqui. Nisto é manifesto o filho de Deus e o filho do diabo. Então não venha com essa que o filho do diabo vira filho de Deus. Isso não existe. Não é bíblico. Me mostre um texto na Bíblia que diga que filho de Deus vira filho do diabo. Poderia falar aqui inúmeros textos. E eu te mostro que o texto que o cara vai falar está completamente errado. Não existe. Todo lugar que você pegar sempre divide. Filho de Deus e filho do diabo. O bem e o mal. E aqui diz, ó. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem? Do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de aqui. Aí você vai entender porque tem tanta gente na igreja, ele divide, confusão, né? Mas o cara não é de Deus. Eu conheço uma meia dúzia que é assim. E você vê que passa ano, entra ano, é a natureza da pessoa. O sujeito, ele não está ali para criar o amor, não, ele está ali para criar contenda, divisão. Ele cria uma série de... Isso aqui é nível pequeno. Nós estamos aqui numa igreja pequena. Tem cada bomba que o capeta enfia em ministérios enormes. Não é igreja de 50, 60 pessoas. Estou falando de igreja grande. Quer ver uma bomba que eu vou jogar? Agora a censura vai me cortar de vez. O que arrebentou alguns anos atrás aqui, o tal do G12. Capeta puro, meu. É o que está lá. E no final dessa reportagem, o homem que foi um dos fundadores do Caicai, ele se retratou, disse que Deus deu uma quebrada nele, ele ficou doente, de cama. Aí quando ele estava doente de cama, aí ele parou para ler o quê? A Bíblia. Aí sabe o que aconteceu? Ele descobriu que tudo que ele fazia estava errado. O sujeito da última entrevista na reportagem é um dos fundadores do Caicai. E ele mesmo falou que se Deus não desse uma quebrada nele, ele, sabe por quê? Pessoas que fazem as coisas e não lêem a Bíblia, não conhecem. E aí você vai para a igreja para ficar rolando. O tempo é tão precioso que o meu está indo embora. Engraçado, eu não tenho tempo para ficar estirado aqui no chão não, tirando um ronco. É isso que eu quero entender, a finalidade. E tem gente que gosta desse bagulho. Ficar tremendo lá no chão, apagado. Olha só, a gente está aqui 1 hora e pouco, ainda vai dar 1h30, começou. 1h30. Olha como é que tem coisa para falar. Agora eu vou chegar aqui para todo mundo ficar aí no chão e ficar deitado. Não tem lógica, é capeta, cara. Mas o pessoal vai e leva. E uma bomba entrou e sabe, arrebentou, sabe o quê? As igrejas batistas. A igreja batista foi igual. Sabe por quê? A igreja batista é uma das mais coerentes que existe. Uma das mais coerentes. Sempre foi ligada mais ao ensino, ao equilíbrio. Aí o diabo me armou uma bomba chamada G12 e enfiou. Pum, dividiu um monte, mais um monte de igreja. Ainda tem ainda. Por quê? Seta do capeta. Aqui diz, nós descobrimos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão. Aí tu vai entender, se o objetivo não é o amor ao irmão, não é Deus, é diabo. Mas por aí não se fala. Olha no 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Fala assim, irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Fala para ele aí. Sabe por quê? Onde é que vai bater isso? Olha no versículo 12. Não como... Quem é esse cara aqui? Caim, olha ele aí. Que era de quem, irmãos? Do maligno. Sou eu que estou falando? Ou está na tua Bíblia? Aqui diz que o Caim, ele era do maligno. Ó, olha aqui, ó. E matou a seu irmão. Ó, ponto. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão, vírgula, justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Eu não vou dizer que todos o que maltrata o irmão, ele é filho do diabo, não. Acho que ele está sendo usado pelo diabo, ele está. Aí tá. Porque eu tenho a minha natureza, então não vem me dar certificado de burrice, não. Eu sei quando eu faço alguma coisa, e você sabe também, e aquilo você sabe que não foi legal. Você sabe, como eu sei também. Porque nós temos essa semente dentro de nós. Porque quando eu sou filho de Deus, eu tenho arrependimento, eu tenho contrição espiritual,
e eu tenho automaticamente ligação com o Pai. Agora, quando o cara é filho do diabo, ele não tem arrependimento, não tem nada. É o que eu vou falar aqui para fechar essa linha. É igual por aí você vê. Cuidado, hein? Cuidado que eu vou falar aqui agora. Foi igual aquele livrinho que aquela irmãzinha ali me emprestou, das Mentes Perigosas. É uma maravilha de livro. E o bom é que não é religioso. Mas o que aquela pessoa fala ali é verdade. Os filhos do diabo, eles não têm consciência, eles não têm arrependimento, eles não têm rancor, eles não têm nada. Eles têm requinte de crueldade. É a mesma coisa quando você pega essas pessoas ligadas com o negócio errado, tráfico, ali tem dois lados. Então não pense que você vai conseguir converter um cara desse, não. Esses que são de lá, que se convertem, porque eles são filhos de Deus, que se desviaram, foi igual esse menino que foi preso lá, que eu vi a matéria, né? O Ney foi preso. Ele, dias antes, isso eu vi hoje, fresquinho, não sei se já tinha passado antes, ele chamou um pastor da comunidade, né, um soldado dele foi lá chamar, ele foi, e ele chegou para ele, disse que ele estava lá alcoolizado, com uma garrafa de uísque na mão, chorando, pediu pelo amor de Deus para o pastor orar por ele, que ele não queria que a família desse fosse para isso, a mãe, os filhos. E aí você pega, mas peraí, por que ele faz isso? Porque ele tem uma natureza. Agora você pega outros, eu não vou citar nomes aqui, embora pudesse, que não adianta. É cada um segundo a sua espécie. Você pega os filhos de Deus que se desviam e vão para o mal, mas um dia eles vão ouvir a voz de Deus e eles vão voltar. Agora, se for filho do diabo, não adianta. Isso que eu falo sempre, cuidado com quem você se mistura. Olha com quem suas filhas casam, principalmente. Porque se casar com uma peste dessa, meu irmão, acabou. Vai dar problema no futuro. Seus filhos, adoção, eu sempre falo, vai adotar criança, não sou contra. Mas cuidado, cuidado. O cara pega um texto de Israel que Deus falava para adotar, mas ali eram os da comunidade cristã, da comunidade israelita. Não era aleatoriamente, porque você tem que saber de quem é que você está adotando. Eu posso adotar um filho do Alessandro, dele ali, de você. Agora, a pessoa pega um texto da Bíblia, joga nisso aqui, é problema. Israel era o povo de Deus. Então você tinha que adotar os órfãos dentro de Israel. Não era adotar pessoas de outras nações, não. É a mesma coisa. Nós estamos numa igreja e você está numa comunidade social. Então toma cuidado com isso, que o que eu vi de crente que adotou criança e teve problema na frente, porque você tem que entender o quê? Antes de qualquer coisa, você tem que orar, pedir a Deus a direção para ter certeza que Deus está no negócio. Não vai pela emoção, que eu sempre falo, né? Sentimento e emoção leva o quente pro caixão. Porque o camarada vai na emoção, que peninha. Cuidado, hein? Nem tudo que reluz é ouro. E ali naquele livrinho que eu li é interessante, porque esses elementos, eles são especialistas, ele se transfigura. Ele fica um tempão, tu não vê nada de errado nele. Esses caras do maníaco do pai, tudo umas maravilhas. Um dia aparece lá quem é realmente o cidadão. Então, hoje nós fizemos uma aula diferente, para você saber entender por que existe a predestinação. Não é que Deus é injusto não e gosta dele, não gosta de mim, não. É porque nós temos uma natureza. E essa natureza, quando você prega, pode ter certeza, os que são de Deus, eles vão ouvir a voz de Deus. Tem mais textos, Jesus falou isso. Agora, os que não são de Deus, não foi eu que falei, não, foi Jesus. Falou na cara deles, vocês não são de Deus. Vocês têm por pai o diabo. Semana que vem, esse dente fala disso. E Jesus falou, vocês não são de Deus. Mas como nós? Vocês não são, porque os que são de Deus ouvem a minha voz. Então, hoje, entenda isso. Existe sim, porque é questão de uma consequência do bem e do mal no mundo. Aí você chega nos dias de hoje. Agora que é difícil você ficar olhando, tu não tem que olhar para a pessoa. Tu tem que olhar para Jesus. Prega a palavra de Deus. É só isso que a gente tem que fazer. Agora, quem vai vir, quem não vai vir, aí não é comigo e nem contigo, quem nenhum de nós. Amém? Fecha sua Bíblia, levante ela para o céu e repita assim comigo. Porque assim diz a palavra de Deus. Porque assim eu creio e porque assim será. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos ficar de pé. Avancei um pouquinho no horário, vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos falar com Deus para que Ele venha a fazer a diferença em nossas vidas, porque é isso que Ele quer em nós. Joga o verdadeiro enquanto tem. É isso que Ele quer de cada um de nós. Que nós venhamos a compreender na integridade a Sua palavra
e aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. Senhor Jesus, trabalha no nosso coração, que nós venhamos, Pai, a crescer no Teu conhecimento e na Tua graça, que o Teu Espírito Santo venha nos confortar mais e mais, porque nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer, mas com o Senhor nós chegaremos até o ponto exato que o Senhor planejou para cada um de nós. Vem aqui à frente, vamos orar. Vamos apresentar a Deus a nossa oração nesta noite.